Olá, queridos e queridas, professora Sônia Eleutério. Queria falar de novo sobre a síndrome do ninho vazio, porque ela traz, pelo menos para mim, ela trouxe lições muito valiosas. Aliás, eu acho que as pessoas antes de ter filhos deveriam fazer um curso para poder aprender a lidar com certas situações, né? A primeira lição que a síndrome do ninho vazio me trouxe é enxergar, por mais que isso seja dolorido, que os meus filhos nunca foram meus. Quando a gente tem filhos, a gente fala, né, meu filho, meu filho, meu filho. Eu lembro quando a minha filha nasceu, ela nasceu tão pequenininha, tão magrinha, prematura de 7 meses, que eu tinha medo das pessoas chegarem perto dela e quebrarem ela e, sei lá, era tão frágil que parecia que ia quebrar a qualquer momento. Então, durante muito tempo eu ficava igual uma, sabe, quando a galinha tem pintinho e não deixa ninguém chegar perto. Então, eu achava que ela era minha. E eu segui achando que ela era minha a vida toda. E a mesma coisa foi com o Mateus. Quando o Mateus chegou, eu achei que ele era meu para sempre. E quando chega a síndrome do ninho vazio, a gente percebe que nunca foram nossos. Nunca foram nossos. E se a gente pudesse saber disso quando é jovem, né? Quando os filhos são pequenos, a gente não perderia tanto tempo com bobagem. Talvez não seria tão rígido, ou talvez não seria tão frouxo, né? Mas a gente só pega isso com a maturidade. É natural, né? É o ciclo da vida. Então, o que a síndrome do ninho vazio me ensinou com relação a isso é que a gente deve aproveitar os melhores momentos enquanto os filhos são pequenos, porque não se repetem. E quando eles vão embora, eles vão para sempre. Ainda que se divorciem, aquele convívio, aquela sensação de pertencimento, ela muda, mesmo que eles voltem para casa divorciados, né? Então, a prioridade, né, uma das coisas que também aprendi é que a prioridade dentro do lar é marido e mulher. Não que os filhos não sejam importantes, mas eles não são a prioridade de investimento no relacionamento. O que eu quero dizer? Que como você faz se o seu lar se destruir? Vai pedir ajuda a quem? Para criar os filhos. Se a prioridade fosse os filhos. Vai pedir ajuda à sogra? Vai pedir ajuda à mãe? Vai pedir ajuda ao governo? É isso que a gente tem que pensar, porque o casamento, quando os dois estão juntos, o casamento ele traz uma segurança emocional e uma segurança material também, né? Mesmo que os dois estejam em dificuldades, dois lutando juntos é melhor do que um, né? E uma outra coisa, né, que a gente aprende com a síndrome do ninho vazio, quando ela se instala na nossa vida, é que a convivência diária com os filhos acabou. Por mais que isso seja dolorido, acabou. Você não tem que ficar invadindo a casa do filho, abrindo a geladeira, achando que a casa do meu filho também é minha. Não é. A sua casa é a casa dos seus filhos para sempre. Mas a casa deles é deles. Nós não temos mais essa liberdade de chamar atenção, de brigar, de ensinar, né, de corrigir, de entrar na casa deles quando bem entendemos. Nós não temos isso. Eles podem ter na nossa, mas a gente não tem na deles não, tá? Faz parte da vida mesmo, da educação também. A gente não tem que ir onde não foi chamado, não tem que falar o que não foi perguntado, né? E outra coisa, né, a terceira coisa que eu aprendi com a síndrome do ninho vazio, é que a vida começa agora. É agora que ela começa. Porque antes você não teve tempo de viver enquanto foi mãe, né? A prioridade era trabalhar para sustentar, ajudar a sustentar os filhos. Ainda que esse trabalho fosse em casa mesmo, né? Então você tinha que suprir as necessidades do seu filho, né? Não podia se dar ao luxo de pensar em você. Então agora é a hora de pensar
em você, porque a maturidade, ela traz liberdade. E a liberdade, quando ela é vivida com responsabilidade, ela traz muito prazer, tá bom?